No ar, Economia Fácil, o seu programa de economia da Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Economia Fácil, versão estendida, edição do dia 28 de maio, edição do dia 28 de maio de 2020. Sou Almir César Filho e começa agora o Economia Fácil pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Estamos agora no ar, começando a gravação e a live para a Web Rádio Censura Livre. Tá bom? Hoje, dois convidados, né? Dois convidados, o Leon Neves, daqui a pouco ele vai saudar, e o amigo Gustavo Kelly. Gustavo Kelly, e ambos historiadores, ambos professores de história. O tema da edição do programa de hoje é privatização, congelamento de salários e desemprego. As granadas de Paulo Guedes, uma análise histórica da fala do ministro da Economia. Pois bem, amigos ouvintes, meus amigos, minhas amigas, a gente optou por um tema por conta, né, da revelação, da liberação do vídeo daquela reunião de 22 de abril, que, a pedido do inquérito da interferência do presidente Jair Bolsonaro, a interferência na Polícia Federal, né, aquela ação Jair Bolsonaro versus ex-ministro agora, Sérgio Moro. E o que nos chamou a atenção, sem dúvida nenhuma, a gente aqui do programa, que tem um recorte sempre da economia, os principais temas econômicos, e tentando traduzir para uma linguagem do trabalhador e da trabalhadora, procurando os interesses do trabalhador e da trabalhadora, foram as falas, né, do ministro Paulo Guedes. Falas essas que dos trechos mais destacáveis é aquela parte que ele fala de granada, botamos granada no bolso do inimigo. E aí, por que nós trouxemos dois colegas para bater papo conosco que não são economistas, são dois historiadores? Porque, sem dúvida, são falas que vão ficar na história dos ministros da Economia, ministros da Fazenda, do Planejamento, né? Porque o Ministério da Economia, ora, é dividido nessas outras pastas, né? Então, nós trouxemos dois historiadores para também falar sobre neoliberalismo, sobre o contexto da fala do ministro Paulo Guedes. Vocês já conhecem o Gustavo Kelly. Gustavo, por favor, dê aí a nossa boa noite aí aos nossos ouvintes da Web Rádio Censura Livre. Se apresente rapidamente. Boa noite, né, a todos e a todas. Já me apresentei da outra vez, né, mas é isso, né? Meu nome é Gustavo Kelly, sou professor de História, né, no município do Rio de Janeiro, e uma pessoa que está completamente sem calmaria com essa situação toda, né, e não somente a situação toda, mas com o capitalismo em si, e quero deixar aqui minha solidariedade às pessoas que estão perdendo parentes, né, amigos, nessa pandemia, e no meio disso tudo você tem um governo que cria crise para poder não tratar os pobres. Obrigado, Gustavo. Vamos conversar um pouco aqui, para o Leon dar sua saudação aos nossos ouvintes. Leon, se apresente. Oi. Então, boa noite para todos. Eu sou o Leon Neves, sou professor de História da rede estadual do Rio de Janeiro e agora também estou iniciando na rede municipal de Rio das Ostras. E queria agradecer muito a oportunidade de estar participando desse programa, né, saudar aí a audiência e, assim como o Gustavo, também me solidarizar com todos e todas aqueles que estão sofrendo, né, as consequências mais drásticas, mais dramáticas dessa crise. A gente
uma coisa que a gente mais ouve é dizer que estamos todos no mesmo barco, que todo mundo se afeta do mesmo jeito pela crise. A gente sabe que isso não é verdade, né? Os trabalhadores, os mais pobres, aqueles mais vulneráveis, né, sempre sofrem as consequências mais duras de momentos como esse, né? E acho que o ministro Paulo Guedes aí mostrou bem qual é o lado dele nessa história. Certamente não é o lado dos trabalhadores, daqueles que são mais vulneráveis, né? Obrigado, Leon. Daqui a pouco o Leon vai conversar aqui conosco, esse bate-papo sobre essas falas do Paulo Guedes. Vamos, inclusive, voltar, né, a destacar aqui a história, inclusive, desse ministro e o que o leva a falar o que ele falar. Mas antes disso, a gente tem que falar aqui o que ele falou, né, para quem não conseguiu acompanhar. E antes de entrar nessa parte, eu queria convidar você, amigo que está nos acompanhando, amigo e amiga ouvinte da Web Rádio Censura Livre, nos acompanhando pelo site, o www.crwebradio.com, ou pelos apps, né, de rádio online, especialmente o Radiosnet, que é aplicativo parceiro aqui da Web Rádio, como também baixou o nosso aplicativo lá na Play Store. Ambos aplicativos de rádio online, ou nosso exclusivo, que além de você nos ouvir é interativo, você pode baixar não apenas no seu smartphone, né? Você também pode baixar e nos acompanhar na Smart TV. Você pode ouvir a programação sendo transmitida diretamente do seu aparelho de televisão. Não sei se vocês sabiam disso, certo? Esse vídeo vai ficar salvo aqui na página do Facebook da Web Rádio Censura Livre, e depois a gente vai subir lá para o nosso canal do YouTube. Então, não esqueça de curtir. Curta para fortalecer também. Bote aqui seu comentário. Obviamente que o comentário durante a transmissão ao vivo a gente coloca aqui no ar, tá bom? A gente vai ler e vai, caso seja uma pergunta ou uma saudação, a gente, inclusive, vai transmitir aqui para os nossos convidados do dia, né, do nosso programa. Esse programa está indo ao ar inédito hoje, dia 28 de maio de 2020, tá certo? A gente está ainda no meio da pandemia da Covid-19 e o Brasil, infelizmente, está se transformando no epicentro da pandemia, certo? A cada dia batemos recordes no número de contaminados identificados, como também no número de mortes confirmadas pela doença. Isso não quer dizer, esse número, tá, que está sob controle, muito pelo contrário, é pouco. Nós ainda temos os casos não confirmados e a subnotificação, que provavelmente esteja transformando o Brasil no epicentro da doença, né? A própria OMS diz que a América do Sul já o é, e, nesse sentido, a economia é parte integrante desse processo, tanto como vítima, como mecanismo de socorro. Vítima porque as pessoas não estão indo trabalhar, ou as pessoas estão tomando cuidados, não estão consumindo nem produzindo como antes, evidentemente, e logo as pessoas estão cumprindo isolamento social, quem pode, mas o governo deveria estar ajudando, tanto buscando recursos para as ações de saúde, as ações de defesa civil, como também protegendo, né, as empresas, protegendo os empregos e gerando renda. E é nesse contexto que nos surpreende quando houve a divulgação da reunião, né, a reunião do dia 22 de abril, que se tornou relevante do embate Sérgio Moro, e o Sérgio Moro acusa o presidente Jair Bolsonaro de tentar interferir na nomeação da TF, fazer escolhas políticas para proteger seus filhos que são acusados de corrupção e disseminação de fake news. E no meio de uma reunião desse tipo, uma reunião que reuniu todos os ministros, inclusive, para discutir o lançamento do programa Pró-Brasil, a gente descobriu que seria para isso, tá? O programa Pró-Brasil era um programa na tentativa de socorrer a economia
principalmente pós-pandemia, de recuperação, não se discutiu pandemia. Até se discutiu o próprio Brasil, e não se virou um verdadeiro embate, porque era um programa que foi construído na Casa Civil e não no Ministério da Economia. Esse programa foi alvo de uma edição aqui do Economia Fácil, desse programa, tá? Numa edição anterior, que a gente, inclusive, chamou aqui o Flauzino Antunes Neto, que discorreu sobre investimento público, sobre planejamento público, etc. A diferença de abordagem do Ministério da Economia com relação à Casa Civil e o Ministério do Desenvolvimento Regional, que quem gestou esse programa. E, pelo jeito, o Paulo Guedes, na reunião de ministros que antecedeu essa divulgação, o lançamento do programa, criticou bastante o programa, mas não só. Né? A reunião, como vocês viram, foi uma série de impropérios, palavrões de todos os lados, acusações a inimigos do governo, né? E o Paulo Guedes, ao invés de falar de recuperação na economia, também partiu para o ataque. Atacou servidores públicos, atacou a intervenção do Estado na economia, falou também sobre várias medidas, inclusive falou sobre ajudar grandes empresas, enquanto ajudar as pequenas não era bom. Né? Justamente aquelas que são responsáveis por mais de 80% da geração de emprego e renda nesse país. Quer dizer, dar dinheiro para os grandes, que tem caixa, tem gordura para se proteger, nada. Né? Mas para os pequenos, sim. Nós vamos, antes da fala dos nossos convidados, lembrando aqui que nós estamos com o Leon Neves e com o Gustavo Kelly, trazer eles de volta aqui para o vídeo, né? Esses meus amigos, historiadores, que eu conheço há muitos e muitos anos, mas eu não os trouxe porque é meus amigos, diferentemente do Bolsonaro. Eu trouxe porque eles são competentes, são, inclusive, professores. Mas vamos botar aqui no ar, rapidinho, né, com a permissão deles, aqui um vídeo, espero que saia o áudio direitinho, uma das falas bizarras do Paulo Guedes, né? Vamos lá, vou reproduzir, ó. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram a gente, enrolaram com a gente, nós já botamos a granada no bolso do inimigo. E é nessa confusão toda, todo mundo está achando que estão distraídos, abraçaram. Que está demorando para carregar, mas vocês viram que o Guedes falou em granada, botar no bolso do inimigo, quer dizer, usar a pandemia, a confusão, para botar a granada no bolso do inimigo. É uma daquelas coisas bizonhas, né? Eu queria rapidamente vou começar pelo Leon, que ainda é a primeira vez aqui no programa. Leon, fale aqui rapidamente uma análise interpretativa dessa fala do ministro Paulo Guedes para a gente. Fique à vontade, meu amigo. Na verdade, o Paulo Guedes ele acaba vocalizando, né, uma ideia que está presente na mídia brasileira, no senso comum brasileiro, já, né, não é de hoje, que é a ideia do servidor público como um sanguessuga, né? E talvez o que o Paulo Guedes faça, como o Bolsonaro também, como o governo Bolsonaro, na verdade, faz também, é dar voz, né, mais extremada de um pensamento que está presente no senso comum e na mídia nacional em geral, né? Eu, pessoalmente, como servidor público, me ofende de uma maneira revoltante, né? Porque eu sou professor do Estado e a gente vai completar agora 6 anos sem nem reajuste, né? Nem aumento. Né? Aumento é quando ganha, o economista aqui pode falar isso melhor, né? Aumento é quando eu ganho acima da inflação, né? Vamos completar 6 anos sem nem reajuste. Então, como servidor público, como alguém que, por ano, não é,
dar aula para mais de 400 alunos, e acredito que a situação do Gustavo seja semelhante. Por ano, eu atendo mais de 400 alunos. Então, ouvir de um ministro da Economia do Estado brasileiro, né, que eu sou um inimigo e que ele quer botar uma granada no meu bolso, né, é revoltante, é ultrajante, né? E eu chamaria a reflexão daqueles que não são funcionários públicos que pensassem, né? Quem são aqueles que estão na linha de frente hoje, nos protegendo e lutando, defendendo aqueles do coronavírus, né? Grande maioria são funcionários públicos, médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem e trabalhadores da limpeza. Então, é abjeta a fala dele. Acredito que esse governo, acho que não há paralelo na história do Brasil nesse tipo de fala, de enunciação. Então, é algo que a gente só pode repudiar, não é? Mas que está dentro de um contexto já criado pela mídia de que o funcionário público é vagabundo, né? O Aspone, já teve até série da Globo sobre isso e tudo mais. Então, a gente só pode, do meu ponto de vista, só pode repudiar. O Leão estava falando que a fala do Guedes está muito ligada ao contexto do neoliberalismo, né? O Guedes cada vez mais se reafirma como um dos principais expoentes dessa posição, até muitas vezes ele se refere como liberal, né? Ou alguns o classificam como até ultraliberal. É importante a gente fazer um pouco o retrospecto do histórico do ministro. Qual dos dois querem falar? O Gustavo? A gente cede a ver para o Gustavo ou você mesmo, Leão, para falar um pouco do histórico do Paulo Guedes? Gustavo quer falar? Ou quer que eu fale? Eu posso ser. Não tenho. Só para não monopolizar, né? A palavra também, né? Não tem objeção, não. Eu posso falar. Não, então, eu fiz aqui fiz meu trabalho de casa, né? A gente foi fazendo uma investigação, né? Então, o Paulo Guedes, ele é um carioca, né? 1949. O pai dele, mãe dele era do Instituto de Resseguros do Brasil. O pai trabalhava com material de escritório, né? Fez faculdade na Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado na Fundação FGV. Em 77, vai estudar na Universidade de Chicago, mestrado com bolsa do CNPq. E em 1979, adquire o grau de PhD. Vai ser professor da Fundação Getúlio Vargas, da PUC do Rio de Janeiro e do INPA. Em 83 vai ser o perfil dele mais empresarial, né, onde ele vai ser sócio fundador do Banco Pactual, que até então era só Banco Pactual, não era BMG Pactual, tendo função executiva lá. Tá? Em 2006, o Pactual foi vendido, né, para um grupo suíço chamado UBS, e ele acabou se transformando nos fundadores do Instituto Milênio, né? Instituto hoje é muito importante, que a gente pode também fazer um comentário depois, além da BR Investimentos e também da Localiza e Anima Educação. Correto? A gente pode falar depois um pouco, tem outros detalhezinhos, mas só para apresentar um pouco aí quem é ele. Sem dúvida é um cara ligado aos interesses do grande capital, né? Então ele reflete no discurso dele exatamente isso. Eu vou trazendo de volta aqui o Leon, mas eu queria botar aqui no ar, que eu acabei esquecendo logo que era para botar no início, as frases dele, né? Que a gente até para interpretar. Não sei se vocês estão vendo aí. Olha só a primeira dos servidores, né, que a gente já mencionou. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo, 2 anos sem aumento de salário. Não bastasse a demonização dos servidores públicos, que ele já tinha chamado de parasita numa outra vez, né, alguns meses atrás. Ele já chamou de um monte de coisa, né, o servidor público.
Nós já aqui no programa, inclusive, tratamos que o congelamento dos salários de servidores públicos, o congelamento do reajuste, já é para gerar a folga, né? Eles vão tirar do bolso do servidor, inclusive da progressão, que é o tempo de trabalho, ele vai ampliando o salário para as ações de combate à Covid. Ele vai tirar do bolso dos servidores no momento que a renda agregada está comprimida, né? Então, ele vai tirar do consumo, né? Ele ainda falou uma outra coisa, né? Pequenas empresas. Nós vamos ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora, nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. Quer dizer, dinheiro público do teu imposto, né? Não pode ir para salário de servidores, não pode ir para pequena empresa, mas pode ir para grande empresa. Que ele é dono, que ele é sócio. É importante aí o Gustavo trazendo o histórico. E aí ele ainda falou um negócio sobre juventude. É voluntário para fazer estrada, para fazer isso, fazer aquilo. Sabe quanto custa isso? É R$200 por mês. Quer dizer, ele quer reintroduzir a escravidão, né? Praticamente, né? Para o jovem. E a última frase aqui, ele falou uma série de batatada, mas última para a gente registrar aqui, que é, então, tem que vender essa pi logo, né? Falou um palavrão, complementando a série de palavrões, né? Ele se referindo ao Banco do Brasil, que tem mais de 200 anos, né? Uma instituição que é importante e que, nesse momento, inclusive, né, de dificuldade econômica, é um dos instrumentos de ajuda, né, de socorro econômico. Antes de a gente passar para um próximo tema, colocar aqui, já temos comentários dos nossos ouvintes aqui, ó. Então, eu estou ligado aqui, ó. Então, a gente convida aí os nossos ouvintes. É claro que uma boa parte dos amigos que estão nos acompanhando é pelo streaming, né? Mas a gente consegue registrar aqui na live, né? Então, por favor, deixa aqui seu recado aqui na live, que a gente coloca aqui no ar imediatamente, certo? Vocês podem mandar sua dúvida, crítica, sua sugestão, beleza? Não deixe de curtir, né? Curta aqui para a gente fortalecer o projeto, tá? Um dos pontos que a gente estava falando, trazendo aqui, é que classificamos o Paulo Guedes como neoliberal, né? É preciso fazer uma recuperação histórica do que é neoliberal e principalmente o que é liberalismo, né? No Brasil parece que virou um chavão, né? Liberalismo, liberdade, né? Inclusive como sinônimos, e inclusive na economia, né? Uma forte crítica à ação estatal sobre a economia. Então, dessa vez eu vou botar a bola para o Leon comentar e depois para o Gustavo. Leon, por favor, meu amigo. O liberalismo, como um pensamento social, né, uma interpretação sobre o funcionamento da sociedade capitalista, né, ele vai surgir lá no século XVII, século XVIII, e a gente pode apontar, né, alguns elementos fundamentais para isso. E talvez dentre eles, né, a primazia do indivíduo, né, frente a um Estado que seria opressor, esteja entre os elementos principais, né? Mas eu queria chamar a atenção para um elemento importante aqui. Não existe, evidentemente, um único tipo de liberalismo, né? Um intelectual conservador bastante importante, que é o José Guilherme Melchior, ele vai dizer que existem mais de um tipo de liberalismo, e um dos que ele aponta é o liberalismo conservador, né? E eu acredito que esse pensamento neoliberal, né,
alguns já dizem hoje até ultraliberal, bebe muito desse liberalismo conservador, né? E fazendo uma diferenciação rápida aqui do que seria esse liberalismo conservador, né? Eu queria retomar um autor que é muito citado, muito conhecido, né? Que é o Adam Smith, para diferenciar de outro, que é o Robert Spencer, né? Que estaria nesse campo do liberalismo conservador. O Adam Smith tem aquela ideia que o Almir, como economista, deve saber explicar muito melhor do que eu, mas como historiador, né, eu percebo a ideia da mão invisível do mercado, né, que ele tanto fala, né, ou seja, deixe os atores econômicos agirem sem a necessidade de intervenção do Estado, que se chegará ao melhor resultado. Eu entendo que existe ali uma certa ética generosa, no sentido de que o Adam Smith compreende que isso vai gerar um bem comum em algum momento. Se cada um agir de acordo com seus interesses, né, a gente pode até discordar dessa ideia. Mas eu, analisando como historiador, entendo que para o Adam Smith ali existe uma ética generosa, de busca do bem comum. O Robert Spencer, né, que também é um dos principais influências, né, desse liberalismo conservador, ele abandona totalmente essa ideia da ética generosa, né? Robert Spencer vai defender o que para alguns são os fundamentos do chamado darwinismo social, que é a sobrevivência dos mais aptos. Então, não importa o bem comum, não importa o todo, né? Quem é o mais apto que sobrevive, quem é o mais forte sobrevive, né? E acredito, né, que a linha política do Paulo Guedes e do governo Bolsonaro, em alguns momentos, aponta muito para isso. Assim, né? Bolsonaro já disse na campanha: as minorias devem se submeter às maiorias ou desaparecer. Né? O Paulo Guedes, quando fala, né, a gente vai ganhar dinheiro salvando as grandes empresas em detrimento das pequenas, está dizendo, as grandes são mais fortes, são mais aptas, então acho que sobrevivam. Quem é pequeno é porque é incompetente, não consegue crescer, então não é nosso problema resgatar, não é nosso problema salvar essas pessoas. Né? Então, acredito que o neoliberalismo, e esse talvez ultraliberalismo agora, radicaliza ao máximo essa ideia do liberalismo conservador, né? De que o objetivo não é a busca do bem comum, como a gente poderia apontar num liberalismo do Adam Smith ou do John Stuart Mill, por exemplo. Né? O objetivo é a sobrevivência, né? A luta de todos contra todos e que sobreviva o mais forte. Leão, vamos trazer aqui o Gustavo um pouco para a conversa, né? Sobre as origens e esse contexto, né? É bem verdade que você já apontou aí as diferenças um pouco entre neoliberalismo e esse ultraliberalismo, encarnado um pouco por Paulo Guedes, mas tentar a gente trazer um pouco para o conteúdo, né, desse neoliberalismo, o Gustavo um pouco falar para a gente, você também, se for o caso, né? Nós, inclusive, no tópico do programa, nós colocamos algumas questões, né? Em plena crise, o Paulo Guedes insiste sobre privatização, fala sobre redução do Estado na economia, né? Fala de congelamento de salários, fala sobre desemprego. Isso é alguma das coisas caras do que a gente passou a chamar de neoliberalismo, né? Que é um liberalismo do pós-guerra, né? E que ganhou força no final dos anos 70, 80, e que, de certa maneira, o Paulo Guedes encarna, né? O Paulo Guedes, inclusive, estudou na escola de Chicago, né? Na qual Milton Friedman, que é um dos fundadores do neoliberalismo, um dos pais, e chegaram a compor ideologicamente e academicamente a equipe que foi lá, a equipe técnica que foi lá no Chile transformar aquele país no laboratório do neoliberalismo, que depois acabou sendo levado principalmente para os Estados Unidos e para o Reino Unido e de lá para o mundo inteiro, né? Então, Gustavo, você podia trazer um pouquinho para a gente, depois o Leão
pode retomar essa questão um pouco? Contigo, retomar qual parte, perdão? Então, é a questão dos elementos constitutivos do neoliberalismo, um pouco, e essa filiação do Paulo Guedes à Escola de Chicago. Começa contigo ou com o Leon? Pode ir pelo Leon. Então, Leon, vamos lá. Então, voltamos com você. Beleza. É importante essa caracterização que você fez, né, do lugar da Escola de Chicago, né? A Escola de Chicago, ela é apontada na literatura como o lugar onde se tentou, né, produzir, né, uma visão de economia muito baseada nas teorias do Milton Friedman e também do Hayek, né, que são economistas que vão tentar justamente pensar o mundo, né, pensar o capitalismo, né, de uma maneira diferente daquilo que se apresentava, principalmente do pós-crise 29, especialmente pós-Segunda Guerra, onde talvez o pensamento keynesiano fosse dominante, né? Então, o Paulo Guedes estuda, né, em Chicago, vai ser professor universitário durante um curto período no Chile do Pinochet. Inclusive, o Paulo Guedes já deu entrevista, já escreveu que ele é um entusiasta do governo do Pinochet, que já dá um pouco, né, a medida do que esperar, né, desse governo. E como eu falei antes, né, talvez ele deixe, vamos dizer assim, desnude, né, um dos elementos que para mim é central, né, na sociedade brasileira, que é os nossos níveis de barbárie, né? Nós somos nós somos um país, né, fundado muito a partir da escravidão, né? A escravidão é um elemento central, o que vai trazer, né, marcas indeléveis para a nossa sociedade, e acredito que a gente tem marcas que são literalmente da barbárie, né? E esse governo, ele talvez pise no acelerador ao máximo na defesa da barbárie. Então, no momento de crise que as pessoas mais estão necessitando serem acolhidas, né, terem garantido seus meios para sobreviver, que boa parte das economias mundiais, dos países do mundo, estão tendendo a isso, né? A gente vê aí Estados Unidos, Japão, todo mundo falando em emitir moeda, né, ampliar a dívida do Estado, não importa, né? Não importam os custos, mas garantir a vida das pessoas, né? Vamos garantir a nossa sobrevivência. E esse governo acelera na direção da barbárie. Que é isso, assim, é o e daí, deixa morrer. Né? A opção desse governo, ele vocaliza uma opção que talvez seja de parte da burguesia brasileira e de uma parte importante dela, que é a disposição pela barbárie. Né? Os custos humanos não nos importam nesse momento. Né? Depois eu acho que a gente poderia falar um pouco, posso voltar a isso, sobre como que o liberalismo ele entra no Brasil, né? Quais são as características um pouco desse liberalismo à brasileira, certo? Então vamos aí um pouco, vamos ao Gustavo. E aí, Gustavo? Não, então, o que o Leon, pegando pelo que o Leon falou, o que chama atenção, né, que o Leon falou do acelerador, é interessante isso. Hoje foi mais um dia, né, de altíssima tensão. A gente tem visto posicionamento, seja do Bolsonaro, de seus filhos e seus asseclas, né, tentando apagar a crise com querosene. Só que a gente sabe muito bem que essa tentativa deles faz parte da lógica deles, né? Ou seja, governar na crise. Sem crise não há governo, porque não há competência.
E a gente pode fazer até um outro programa, pode ser um convite sobre discutir que governo é esse, né? Como é que a gente entenderia ele na história, na ciência política. Mas uma frase hoje que eu gostei muito, da brilhante jornalista Natuza Neri, e aí eu peço liberdade, né? Deixa ela estar assistindo, pode mandar e falar assim, pô, nem falou nada comigo, mas estou dando crédito aqui, né? Ela falou o seguinte, o governo Bolsonaro tem dado duas opções aos pobres. Morrer de fome sem trabalhar ou morrer de Covid trabalhando. Então, fica bem claro que esse projeto, né, neoliberal, com um acelerador no máximo, como o Leão falou, tem demonstrado que não há preocupação alguma em relação às vidas somente de quem precisa mais, né, que é a classe trabalhadora. Então, esse é o detalhe. E aí, da minha forma com o Leão, eu gostaria de voltar depois para falar um pouco sobre o liberalismo, perspectiva histórica. Então, Gustavo, já engata aqui, para depois voltar para o Leão. Deixa eu só, enquanto você pega um fôlego, colocar aqui alguns comentários dos nossos ouvintes, aqui mandaram um abraço, né, aproveitar e lembrar aos ouvintes, até porque a audiência de rádio é muito rotativa, né? Vocês estão ouvindo o programa Economia Fácil, a edição do dia 28 de maio de 2020, aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.clwebradio.com. Nós estamos batendo papo com os professores de História Leon Neves e Gustavo Kelly, né? E o tema do programa de hoje é privatização, congelamento de salários e desemprego, as granadas de Paulo Guedes, uma análise histórica da fala do ministro da Economia. E nesse momento, tanto o Leon quanto o Gustavo estavam contextualizando, né? Estavam contextualizando as falas do Guedes ligadas ao programa econômico, né? A escola econômica que ele segue, que é o neoliberalismo, o ultraliberalismo. Né? O Gustavo Kelly estava com a palavra, vou voltar com ele e depois o Leon nos insere aí no contexto do como o neoliberalismo, o liberalismo e o neoliberalismo chega no Brasil. O Gustavo vai falar um pouquinho mais sobre o liberalismo e o neoliberalismo. Vou tirar aqui essa legenda aqui, que está tapando o rosto do Gustavo, e queria pedir aos nossos ouvintes que estiverem nos acompanhando para curtir e compartilhar, certo? Para a gente contornar o problema dos algoritmos do Facebook, quem estiver nos assistindo pela live do Facebook, também estiver nos assistindo lá pelo nosso canal do YouTube, tá? Colocar aqui os comentários dos ouvintes. O Flauzino Antunes Neto, eu gravei, tem uma participação do Flauzino, que é economista, presidente do sindicato do DER. Vamos ver se a gente consegue. Estou com alguns problemas técnicos aqui, vamos ver se a gente depois consegue reproduzir. Ele botou aqui a diferença gritante entre liberalismo clássico e ultraliberalismo, inclusive da escola austríaca, tá? A escola austríaca segue Mises, certo? Então, é o comentário dele, do Gustavo, e Hayek, segundo ele, o Hayek é pupilo do Mises, né? Embora o Paulo Guedes é ligado à escola de Chicago, né? Ao Milton Friedman, né? Mas são muito similares um com o outro. Gustavo, é com você, fala aí, meu amigo. Então, é importante pegar o surgimento, né, do liberalismo, perspectiva mais histórica, porque existe o neo, né? O neo seria um caso novo. Então, de onde raios d'água veio esse tal desse liberalismo? Bom, como o Leão falou do Adam Smith, né, o seu precursor, mas você vai ter outros, né? O liberalismo vai ser monocromático, você vai ter suas variantes. Mas pegando pelo liberalismo clássico, tradicional, né? Aquilo que o Leão falou, e acho que isso é importante a gente a gente tem que ser coerente intelectualmente, né? O que o Leão falou é importante, ou seja, havia uma preocupação de liberais como ele, ou até liberais políticos, como por exemplo o Rousseau, de que havia uma preocupação de que as pessoas podiam conviver em um tipo de harmonia, ou seja, havia espaço para todos,
onde todos seriam, de alguma forma, pequenos produtores, pequenos vendedores, correto? Esses pensadores da virada do 18 para o 19 não iriam imaginar o capitalismo que virou 50, 60, 70 anos depois. Tá? Então, mas o principal é que determinar que o liberalismo surgiu como uma teoria revolucionária, uma teoria que veio para tirar o que a gente chama na história do antigo regime, né? Então, lembrando rapidinho aquela linha de historinha chata, né? O antigo regime, você tinha uma sociedade dividida em 3 estamentos, né? Clero, nobreza e terceiro estado, onde o primeiro e segundo estado, né, clero e nobreza, tinham privilégios, não trabalhavam, não pagavam impostos, e a burguesia acaba se tornando a cabeça, né, principal, né, de alavancar essa força revolucionária, por mais que houvesse, né, por mais de 1000 anos, dentro da sociedade, daquela sociedade de regime, várias e várias mazelas sociais, correto? Uma outra questão que acho que o Leão falou bem, existe uma diferenciação do liberalismo que você pode ver pelo menos 3 ramos: liberalismo econômico, político e na área social, privada, né? É muito comum que você vê alguns filmes americanos, estadunidenses, e o pessoal fala assim: você é um liberal. E às vezes, se você for tomar o pé da letra, você fala assim: pô, o cara defende o quê? Propriedade privada acima de tudo, né? O cara é a favor do livre-cambismo, do livre mercado. Mas não. Nesse caso, você vai dizer que é uma pessoa que tem um modo de vida liberal, ou seja, ela não está muito preocupada com o que a sociedade vai determinar no sentido de moralidade, ou seja, o que é certo e o que é errado. Claro, não estou falando na perspectiva da lei, né? Óbvio, se a pessoa comete um crime, tem que ir à justiça. Mas eu digo no âmbito de que a pessoa, por exemplo, ela tem uma orientação sexual diferente do que a sociedade prega, né? A pessoa segue um rumo de vida profissional que não é aquilo que se espera dele na sociedade, correto? Então, você pega, por exemplo, o próprio governo Bolsonaro para ver essas 3 facetas, como ele não é totalmente liberal. E aí você pode encaixar novamente ele em um outro aspecto aí. Então, por exemplo, na economia, sim, né? Ele era, na verdade, ultra neoliberal, correto? É isso, privatizar, Estado mínimo e é tudo aquilo que a gente tem visto. Mas tu vai ver na área dessa coisa do liberalismo, no aspecto da vida individual das pessoas, é ultraconservador, reacionário, né? É Deus, família e propriedade. E na área política, também muito conservador. Ele não consegue, né, um governo que não lida bem com os outros 2 poderes, o poder judiciário e o poder legislativo. Importante lembrar essa fase do liberalismo revolucionário. Quem não se lembra das aulinhas de francês, do liberté, égalité, fraternité, né? Ou seja, claramente havia, por um determinado momento histórico, ele cumpriu um papel revolucionário. Só que você tem uma virada em 1848. Do fim da Revolução Francesa até 1848, você tem uma série de ondas, que é chamado por alguns historiadores, como Hobsbawm, de ondas revolucionárias. Então, essas ondas revolucionárias elas vão acabar, vão desarranjar aquela sociedade, a gente chama de sociedade do antigo regime, onde está baseada na questão da terra em si, como produtora de riqueza, dos privilégios de nascença e outros. Então, o que acontece ali, a partir desse momento? A burguesia vai se tornar uma classe dominante em nível europeu e em nível mundial. Então, ela pula, né? Ela se divorcia da classe trabalhadora, dos camponeses, como amigos, né? Ou pelo menos aliados temporários, para se aliar ao que sobrou dessa nobreza do antigo, chamado de outro regime. Então, de uma classe do liberalismo revolucionário, você vai ter um liberalismo conservador. E a partir desse momento, você começa a ter também as transformações dentro do capitalismo, né? Ou seja, você vai começar a ter a formação do capitalismo monopolista. Então, há todas aquelas formas que a gente encontra até hoje, né? Cartel, truste, dumping, que vão completamente metamorfosear o capitalismo, não no seu sentido precípio, né? Mas vai dar novos ares e o capitalismo ele vai sair dessa fase romântica para o capitalismo, né, monopolista, oligopolista e ultra selvagem. Dessa maneira, é importante lembrar que para a garantia desses lucros era possível também, como diz o Marx, né, que o Estado é o balcão de negócios do empresariado ou da burguesia, era preciso garantir que esse Estado estivesse hermeticamente fechado para a burguesia.
Então, é importante lembrar, e aí a gente faz essa recordação do liberalismo para ver como não há nenhum tipo de dissincronia entre liberalismo ou neoliberalismo e algum Estado autoritário. Então, nós vamos ver durante quase todo o século XIX e até a Segunda Guerra Mundial, né, lembrando que a Segunda Guerra Mundial termina em 1945, com uma das medidas principais para você garantir a inserção da classe trabalhadora no jogo político, como a medida do sufrágio universal. Então, somente com o fim da Segunda Guerra Mundial você vai ter uma estabilização do sufrágio universal. Porque até então, para esses liberais, conservadores ou não, como o Leon fez brilhantemente essa separação, que é importante lembrar, a burguesia tinha visão em relação à classe trabalhadora como, por exemplo, crianças, máquinas bípedes, bestas de cargas, animais, né? Ou seja, haviam várias charges comparando minha classe trabalhadora como se estivesse numa selva, e como raças, né? É importante lembrar, por exemplo, que quando a industrialização vai começar a ganhar força na Inglaterra, os burgueses ingleses vão trazer os irlandeses com mão de obra muitíssimo barata para competir, para fazer dobrar a classe trabalhadora inglesa, ou dobrar os camponeses a trabalharem, a aceitarem péssimas condições de trabalho e como também de salário, correto? Eu acho que é importante lembrar aqui que existe um conceito interessante chamado revolução passiva, e aí eu queria pegar ele para falar de Brasil. Revolução passiva, você vai fazer o seguinte: esse processo todo que eu falei, da burguesia tomar o poder junto com a classe trabalhadora, nós vamos ver casos como na Itália e na Alemanha, onde, na verdade, eles não precisaram fazer isso. Através de guerras, contra até às vezes até a própria classe trabalhadora, ou guerras externas, eles tomaram o poder sem ter essa necessidade, sem ter esse medo de perder o poder. E para finalizar, para não continuar mais, porque teria outras coisas interessantes a falar, fica a dúvida, né? O liberalismo, né, e no caso agora o neoliberalismo, a gente está vivendo, de uma certa maneira, um monopartidarismo, né? Ou seja, você vê que as forças políticas reinóis hoje, a última campanha eleitoral, todos falavam em privatizar, todos falavam em reformas, na verdade, contra-reformas, porque elas não são para atender a nós, colaboradores, muito pelo contrário, então não são reformas. Eles falam reformas, parece que eles são bons, né? Parece que eles são legais. Tipo, não, a gente vai... Não, é para nos atacar, então são contra-reformas, correto? Ou seja, estamos vivendo um momento dessa hipertrofia, né, do poder executivo, ou simplesmente um monopartismo, né? Fica essa pergunta também que eu queria deixar. Eu vou finalizar. O Leon e queria falar sobre a chegada aqui no Brasil dessa viés ideológico, dessa vertente ideológica, mas aproveitar, Leon, para você nos falar também. O neoliberalismo está num processo de saturação no mundo, porque agora, durante a crise, se repetiu o que aconteceu na crise de 2008, de falar neoliberalismo está em crise, é o fim do neoliberalismo, o Estado tem que intervir, inclusive analistas da grande imprensa, defendendo, o Estado tem que intervir. Na própria reunião ministerial, alguns dos ministros falaram, olha, o que é moderno é o Estado socorrer, intervir, organizar investimento. Foi a fala até do ministro Marinho, né, de Desenvolvimento Regional, né, brigando, discutindo com Guedes durante a reunião. Leon, é com você, rapidinho, porque a gente já está na reta final do programa também. Vou tentar... Opa. Você. Pode ir? Pode. Vou tentar só rapidinho aqui dar uma contribuição para a gente tentar pensar o liberalismo no Brasil, né, e depois apontar aí para a sua pergunta direta. Eu acho muito importante a gente, quando pensa a história, pensar ela a partir do concreto e da materialidade. O que significa isso? Existem ideias sobre o mundo, né, o liberalismo é uma ideia, um entendimento sobre a sociedade, só que a maneira que essas ideias vão se materializar na realidade, elas são muito distintas, né? Então, diferentes contextos históricos, né, diferentes contextos sociais vão se apropriar das mesmas ideias de maneira diferente.
Então, falando rapidamente aqui, o liberalismo, quando chega no Brasil no século XIX, tem um sociólogo chamado Sérgio Adorno, importante sociólogo brasileiro, que ele faz um estudo sobre os bacharéis, né, os estudantes de direito no século XIX, que para eles foram aqueles que pensaram primeiro o liberalismo no Brasil. E uma coisa que ele chama atenção é que ele foi estudar os memoriais e a formação desses caras lá no século XIX, e ele dizia que achava interessante que era muito sobre política e pouco sobre direito, sobre leis específicas. Não que a lei não tenha a ver com política, mas era uma formação muito mais do ponto de vista da formação política do que da formação técnica do advogado ou do operador do direito, né? E vai apontar como, né, o liberalismo era o grande, vamos dizer assim, o grande estofo, né, da formação desses intelectuais, futuros intelectuais, porém com características brasileiras. O que isso significa na prática? Né? O Campos Salles, que vai ser presidente do Brasil, foi um dos estudantes, né, da Academia de Direito de São Paulo, que é o lugar onde o Sérgio Adorno analisa mais propriamente, né? O Campos Salles, por exemplo, tem fala onde ele se refere aos escravos. Não, o escravo é uma coisa, não um ser humano. Então a gente não tem que estar preocupado com isso. Nossa preocupação é o trabalho livre, é ali que a gente vai discutir. O escravo não, é uma coisa. Então perceba, se o liberalismo, o elemento do indivíduo ele é tão importante, no campo da ideia, só que quando você vem para a prática e para a realidade, né, você tem um ser humano que é desconstituído da sua posição de indivíduo, de pessoa. Certo? Avançando um pouquinho no tempo aqui, né, um jornal importante, né, o jornal Estado de São Paulo, constituído pela família dos Mesquita Filho, que se colocavam como os grandes introdutores do liberalismo no Brasil, defensores do liberalismo no Brasil. O jornal Estado de São Paulo, na época do governo Juscelino Kubitschek, não teve nenhum pudor em pedir golpe, intervenção militar, 10 anos antes do golpe de 64. Né? Em 55 os caras já estavam pedindo intervenção militar. Não tem nenhum pudor aí, certo? Para a gente avançar, né, no que você falou, Almir, o neoliberalismo ali nos anos 80, né, com a tríade, né, Margaret Thatcher, Augusto Pinochet e Ronald Reagan, junto com seus intelectuais, tentaram nos passar a ideia de que a história tinha acabado, né? Que a partir de agora, com a derrota do socialismo real, né, e uma possível vitória do lado capitalista, a história seria uma continuidade ad eternum, né, do capitalismo, e que as medidas liberalizantes de não intervenção do Estado levariam a humanidade, né, vamos dizer assim, de vento e polpa. Era só adotar que estava tudo resolvido. Acredito que as crises que se estabeleceram em 97, né, na Argentina depois, em 2000, a crise de 2008 e a crise atual nos mostram todos os limites de esgotamento desse sistema. Eu não acredito, assim como Marx não acreditava, que a crise é necessariamente um elemento que aponta para a derrota do sistema, mas que todas as suas contradições estão expostas, estão jogadas na nossa cara. E o Paulo Guedes vocaliza isso, assim. Essa fala dele é ele cuspindo na nossa cara todas as contradições desse sistema, né? Que quem é pequeno tem que morrer. É isso. E o Estado vai ajudar os grandes. Ele quer botar uma granada no bolso dos servidores públicos, dos professores, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem. Né? Esse governo, ele desnuda todas as contradições absurdas desse sistema. E nos coloca a tarefa, né? A gente, para sobreviver, vai ter que lutar contra ele, não tem jeito. Né? Acho que talvez, não que isso signifique o fim, mas agora eu acredito que o rei está nu. Né? Acho que quem defende compor, quem defende reforma, quem defende que é possível domesticar esse sistema brutal, não sei se ainda dá para defender isso. Obrigado, Leon.
vou trazendo de volta aqui o Gustavo. A gente já está indo para a reta final do programa, né? Nós temos aí dois grandes desafios, né? Já para concluir o programa, né? Nós temos aí um comentário final, um dos comentários aqui do nosso ouvinte, o Flauzino, que participa frequentemente aqui do programa, né? Genocídio do Bolsonaro quer fazer uma limpeza étnica e social. Querem que idosos morram para gastar menos com a previdência, negros e pobres, né? Indo no sentido que o Leon estava falando, desnudando, né? Talvez o Guedes seja o capitalismo com a cara feia, né? Com a língua solta e com a cara feia, né? Sem medo de ser capitalismo na vera. Mas tem várias pessoas apontando medidas que são taxadas de keynesiano como alternativa, né? Essa é a alternativa colocada na mesa, e uma outra, assim, ainda nesse sentido, né, que os opositores do Bolsonaro, seja da direita e esquerda, estão apontando o keynesianismo, medidas para mediar diante da crise, intervenção do Estado, planejamento, bem-estar social. Um dos comentários aqui, a da Ellen, inclusive, falava sobre pós-pandemia, ou pelo menos pós o isolamento social, né? Imediatamente, sobre possibilidade de greve dos servidores públicos e o engrossamento, né, vou colocar assim, da campanha pelo Fora Bolsonaro. Então, vamos pensar um pouco, e aí? Guedes não é a solução, mas keynesianismo e impeachment é a solução? Para a gente já começar a encerrar o programa. 2 minutinhos aí para cada. Vamos começar pelo Gustavo. Gustavo, então, eu acho que dentro dessa lógica do capitalismo, esse momento agora seria a política keynesianista, não tem a dúvida. O governo, nesse momento de pandemia, com poucas transações comerciais, está vivendo uma deflação, né, ao contrário do que a inflação. Então, emite dinheiro, joga esse dinheiro para a base da economia, né, mantém os empregos, salva os empregos, gera renda para a população e depois se discute o que vai fazer, né? Estava até conversando com vocês outro dia, um economista, Alexandre Schwartzman, que é também ultra neoliberal, ele fez uma analogia perfeita. Ele disse, olha, se isso é uma guerra, né, você não tem que perguntar quanto custa. Para vencer Hitler, não importa quanto custa. Derrota o Hitler e depois te vê quanto é que paga a conta. Entendeu? Agora, é óbvio, de fato, que acho que a única solução para a gente, classe trabalhadora, é que a gente consiga derrubar esse governo. E aí, não somente isso, a gente tem uma economia que de fato planificada. O que está demonstrando tanto o liberalismo lá na Primeira Guerra Mundial e na crise de 29 levou a humanidade para cenas terríveis, tenebrosas, como o neoliberalismo está levando. Ele está levando a milhares de mortes, vai levar milhões de mortes só para garantir lucro. Então, eu acho que a necessidade agora de derrubar esse governo é para qualquer um que quer salvar a vida. Leon, e aí? Impeachment. E existe a possibilidade também do golpe? Bolsonaro dá um golpe, ele que é conservador, ele que é antidemocrático. Existe essa possibilidade? E no campo aí da economia, também, as medidas keynesianas, o que você acha? Bom, tentando falar bem rápido aqui sobre isso tudo, né? Evidente que eu sou a favor de tirar o Bolsonaro do poder. A minha polêmica, talvez, é se o processo como está sendo tocado de pedir o impeachment dele seja estrategicamente, né, ou melhor, taticamente o melhor nesse momento. Eu ainda acredito que não existe na sociedade brasileira, no conjunto da sociedade brasileira, um clamor pelo impeachment de Bolsonaro. Eu acredito que seria uma estratégia melhor dos nossos parlamentares e de mobilizar a luta, tentar exigir do governo que ele não pode nos dar, para acirrar a contradição do povo contra o governo, e aí a gente derrubar o Bolsonaro não é com impeachment, não, derrubar o Bolsonaro nas ruas quando a gente puder, evidentemente. Porque botar para votar um projeto de impeachment e perder é fortalecer o governo, né?
Acredito que agora a luta tem que ser para ele garantir a nossa vida. E ele não pode nos dar isso. Ele não pode nos dar porque o lado que ele está não permite nos dar isso. Né? Então, é tentar exigir o máximo do governo e mobilizar o povo onde a gente pode acirrar essa contradição. Eu não sei se chegar agora na rua para conversar com as pessoas num ponto de ônibus, o impeachment está na boca deles. Mas se a gente chegar e dizer, olha, o governo tem que garantir a nossa saúde, o governo tem que garantir, né, os mínimos meios para a gente sobreviver, as pessoas não é isso, o governo tem que garantir isso, é óbvio. A gente tem que convencer isso. Nós fomos derrotados no debate público com a ideia de que é cada um por si e o governo não tem que nos garantir nada. Né? Gente, a gente já fez aí uns 60 minutos. Eu sei que tinha várias coisas para vocês falarem. Ainda mais aqui na reta final. Vocês acabaram puxando aí um retrospecto histórico que tiveram que se estender. Convido o Gustavo Kelly e o Leão para uma próxima edição do programa, provavelmente uma com cada um dos dois, né? Porque aí eles ficam mais à vontade, né? Para uma próxima edição do programa, inclusive para essa parte final, que é perspectiva, né? Um último comentário aqui para botar no ar. Concordo com o Leão, do Flauzino. Eu, particularmente, abriu-se aqui uma polêmica no final, alguns segundinhos, que é a questão do keynesianismo. Eu sou contra, acho que existe um instrumental, né, macroeconômico que deve ser usado, mas não pode ser confundido com o keynesianismo. Né, um instrumental que coloca a economia a serviço da sociedade, particularmente da maioria da sociedade, que são os trabalhadores, certo? Esse é o que a gente deve almejar. Né? Outra coisa é a possibilidade de conciliação, né, e dizer que qualquer intervenção do Estado na economia é keynesianismo, muito pelo contrário, né? Eu li vários instrumentos liberais, liberalismo não é só livre mercado, né? Mas eu tô falando isso não para me divergir aqui, até eu conheço a posição dos colegas para ficar mais explícito, evidentemente que não é arroz fiscal, né? A alternativa é dinheiro, botar dinheiro para salvar os empregos, reconverter a economia para a situação de guerra que nós estamos vivenciando. Eu acho que é exatamente isso que vocês estavam querendo falar, mas agora, nessa pressa, nessa correria, acabaram não falando. Né? O tempo estourou, deixa eu botar o outro comentário que eu cheguei a botar no ar, um último aqui, ó, um outro comentário aqui do Davi. Fica aqui para um próximo programa. Perspectivas pós-isolamento. E a do Dirley, porque eu vou saudar vocês aí, os alvinegros, né? Me fez aí mais voltar. Os alvinegros. Então, concluindo o programa. Núcleo revolucionário da torcida botafoguense. Estou fora de vocês. Eu sou flamenguista com muito orgulho, apesar das cagadas da diretoria do Flamengo. E a gente não pode pedir direção com base, né? Não é exatamente isso, né? Gustavo não gosta dessa, não, mas tudo bem. Gente, muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos, pela participação ao vivo aqui no programa Economia é Fácil, edição estendida, nessa edição do dia 28 de maio de 2020. Nós falamos aí sobre as granadas de Paulo Guedes. Paulo Guedes, como sempre, aqui é o alvo das nossas granadas. Nós que somos trabalhadores e percebemos ele como um instrumento do grande capital financeiro que só quer lucrar, independentemente se bota a classe trabalhadora na fome ou mesmo sujeita à morte pelo coronavírus. Muito obrigado. Obrigado, meus amigos. Obrigado pelo convite. Idem também, muito obrigado. Gustavo. Até a próxima. Tamo junto. Até a próxima aí. Até a próxima. Um abraço. Ouvintes, a live se encerra aqui, a gente já estourou o tempo, mas vocês podem seguir a programação da Web Rádio Censura Livre no www.clwebradio.com ou pelos aplicativos, né?
Próximo programa, o nosso próximo programa, quinta-feira, às 20 horas. Edição reduzida, com destaque do Noticiário Econômico do Dia, na terça-feira, às 8h30 da manhã. Próxima edição. Até lá, um forte abraço e ajudem financeiramente a Web Rádio Censura Livre com qualquer quantia para manter essa voz independente da classe trabalhadora no ar. Tchau, tchau. Encerrando aqui a live.